Então, só o que foi falado aqui hoje, né? Nós já poderíamos ir para nossa casa, porque são testemunhos maravilhosos, né, que Deus fez. E a própria palavra do Senhor diz em Salmos: narrai as maravilhas do Senhor. Então conte mesmo, é importante contar as bênçãos do Senhor. E eu quero ler aqui em João 8, 31 e 32. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, João 8, 31 e 32. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus. Então, quando o presbítero Hector me convidou, falou assim: você trazer a palavra, o Senhor falou diretamente essa palavra no meu coração: e conhecereis a verdade vos libertará. E eu fiquei pensando: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Eu comecei a orar, pedir ao Senhor uma direção sobre isso. E o Senhor falou muito ao meu coração que nós, como servos de Deus, temos perdido muitas bênçãos da parte do Senhor por falta de conhecer Jesus, né? Por falta de realmente estar com o Senhor, de andar com o Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia diz lá em Jó 42 que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas Jó, ele falou que verdadeiramente, depois de tudo que ele passou, que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora sim ele viu com os olhos dele. Amém? Então, o Senhor disse aqui, olha, para os judeus. Por quê? Porque os judeus, Jesus era judeu, então ele saiu daquele meio. Jesus não estava falando ali de uma religião, ele estava falando do Pai, ele estava falando dele, da missão que ele tem na terra, que ele tinha na terra, que ele tem na terra, que é de salvar, que é de libertar, que é de batizar no Espírito Santo e que é de preparar-nos para que nós estejamos com ele na glória. Amém? Essa é a missão do Filho, que é de nos salvar nessa terra, né? Que se eles guardarem a palavra, se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo de Jesus é quem realmente guarda e permanece a palavra do Senhor nele. Porque quando o Senhor diz aqui, e conhecereis a verdade vos libertará, lá em João 14, mais à frente, 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus estava ensinando ali? Que não adianta você só ouvir falar de Deus, não adianta só você vir à igreja, não adianta só você ler a Bíblia, mas a palavra de Deus tem que estar dentro de você, ela tem que permanecer dentro de você. Enquanto o Senhor diz: e conhecereis a verdade, eu pergunto para você: como é que a gente conhece a verdade? Como que nós conhecemos? Quem que é essa verdade? O próprio Jesus, porque ele próprio diz que ele é a verdade. Então o Senhor Jesus está dizendo para aquele povo judeu: conheça a mim, porque aquele povo veio de uma linhagem de crenças, né? Eles criam lá nos profetas, nos antepassados ali, mas ele precisava conhecer quem realmente mudaria a vida deles, que era o próprio Jesus. Amém? Então, o Senhor Jesus, para que nós conheçamos a Jesus, o primeiro ponto, nós precisamos nos aproximar de Jesus.
E como que eu me aproximo de Jesus? Ouvindo a palavra dele, ouvindo, lendo a palavra dele, falando com ele, me colocando diante dele e falando: Jesus, eu dependo do Senhor, me ensina a fazer aquilo que o Senhor quer. Então, e como que isso acontece, queridos? Qual é o lugar de aproximação de Deus? Na casa do Senhor, na casa de Deus, que é o lugar onde os irmãos se reúnem, aonde a palavra é ministrada, aonde o Senhor nos dá a oportunidade de ter conhecimento na palavra do Senhor. Então, e é tão interessante essa palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos bênção da parte do Senhor porque nós somos muito religiosos. Sabia que tem um monte de crente religioso? Cristão religioso, sabe? Cheio de coisinhas que acha: nossa, tudo é pecado, tudo é... Então a pessoa, ela começa a se auto-cobrar o tempo todo, né? E a palavra do Senhor, ele não nos dá margem para ser religiosos, porque religiosos eram lá os judeus, eram lá os fariseus, eram os escribas, e o Senhor veio para te ensinar que a palavra religião, que ele significa religar, e nem todos religam a Deus. A palavra religião é religação, mas o Senhor, ele quer nos libertar nessa tarde do espírito da religiosidade. Irmãos, tem pessoas que às vezes a gente vê tanta pessoa fala assim, está preocupado tanto com o estereótipo, mas ela não se preocupa em mudar de dentro para fora. Muitas vezes a gente vê pessoas com preocupação com tanta coisa, né? Que não posso isso, não posso aquilo. Mas o que você não pode diante de Deus? Aquilo que a Bíblia te condena. Se a Bíblia condena você sobre isso, se a Bíblia te exorta, nós não podemos mesmo. Aleluia, né? Mas a religiosidade tem sido um empecilho para que nós recebamos a bênção do Senhor. E Jesus veio para libertar. E ali quando Jesus falou, ele falava com os judeus que criam nele. Quer dizer, os judeus nem todos creem em Jesus, mas aqueles que creram, esses sim vão ser salvos, esses foram salvos, né? Então, Jesus veio para libertar da religiosidade, Jesus veio para libertar das crenças erradas, né? Tem pessoas que se passar debaixo de uma escada, irmãs, tem pessoas crentes cheias de superstições, que se passar debaixo de uma escada, pronto, né? Aconteceu um negócio errado. Gente, tem pessoas ligadas em horóscopo, tem pessoas ligadas em tantas outras coisas. Se passar um gato preto na frente, meu Deus do céu, né? Então, nós não temos que ter medo dessas coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem pessoas, gente, eu conheço, irmãos, eu falo isso aqui como testemunho. Eu conheço pessoas que se a coruja cantar, a pessoa passa mal, são pessoas cristãs, porque vai morrer alguém da família. Ela entende assim. E eu falei, misericórdia, Jesus, né? Então, a gente vai vendo quantas pessoas ainda estão presas, ainda estão escravas de crenças erradas. E o Senhor Jesus, conhecendo Jesus, conhecereis a verdade, eu vou ser livre dessas coisas. Quanto mais eu conheço a Deus, mais distante dessas crenças eu estou, né? E o Senhor, Ele também veio para nos libertar do nosso caráter deformado. O que é caráter deformado? É quando eu faço algo que não condiz com a palavra do Senhor, né? Então, eu pegar essa caneta aqui, não tem nada não, tem tanto aqui, né, pastor? Tem tanta caneta aqui, eu posso pegar aqui. Não, muitas vezes, gente, já viu aquele termo assim, ó? Mas isso é uma mentira. Mas fulano mentiu para mim, agora eu também tenho que falar para fulano, né? Então, quer dizer, ninguém me falou isso, eu também não preciso falar, né? Se fulano não me pagou, eu também não preciso pagar. Isso é um caráter deformado. Quer dizer, o outro não te fez, né? Você também não vai fazer para o outro, porque o outro não te fez.
e não como convém a ideia do homem, amém? Então, Jesus, Ele está dizendo para nós, me conheça. Lá em Lucas, né, fala assim, ó, aprendei-vos de mim, caráter deformado. Nós precisamos aprender do Senhor, e eu tenho certeza que Jesus, Ele tem prazer em mudar a nossa vida, para que nós possamos ser, Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, quando nós estamos perto de Jesus, aproximando de Jesus, andando com Jesus, irmãos, quando eu ando com Jesus, quando eu entrego minha vida para o Senhor, eu ando com Jesus, eu tenho que estar disposta a aprender o que Ele tem para ensinar, a gostar do que Ele gosta, a amar quem Ele ama, né? A vivenciar o que Ele vive. Eu preciso disso, para que ninguém anda com quem pensa diferente de você, ou anda? Ninguém anda, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que as más companhias como os bons costumes. Quer dizer, você tem que andar com pessoas que queiram melhor, que seja melhor do que você. Amém? Então, conhecer a verdade. A Bíblia fala lá em Oséias 4:6 que o povo, o meu povo, o Senhor Deus falou isso, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais nós somos resistentes a entender o propósito de Deus, a aceitar a bondade de Deus, a aceitar a correção de Deus, quanto mais nós somos assim, mais a gente vai ter problema e mais a gente vai sofrer por falta de humildade, por falta de aceitar a palavra do Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele veio para nos libertar também da nossa personalidade. Irmãos, todos nós nascemos com personalidade, né? Às vezes ele é meio fleumático, às vezes ele é sanguíneo, às vezes ele é colérico, às vezes ele é melancólico. Existem esses quatro pontos, né, da personalidade. A Bruna, que é professora, sabe disso aí, né? Então, mas às vezes a pessoa tem um, tem dois e tem mais, às vezes tem até os 4, né? Mas toda essa personalidade, ela é trabalhada em nós. Aleluia. De acordo com o que eu conheço Jesus. Porque o fleumático é aquele que bota fogo no circo e fica de fora, só observando, não fui eu, né? O sanguíneo é aquele que não tem paciência de ninguém fazer nada por ele. Ele faz tudo e depois reclama, só eu faço isso, né? E o melancólico é aquele, tudo acontece comigo, né? Eu não tem porta de emprego que se abra, não tem essa doença que não sai. O colérico é aquele que inflama com tudo. Se o irmão olha para ele assim, quem está me olhando? Né? É aquela pessoa que apela com tudo, apela no trânsito, apela em todo lugar, né? Então, o Senhor veio para mudar a nossa personalidade. Ele veio para trabalhar a nossa personalidade, queridos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, foi assim com Paulo, né? Paulo, de perseguidor, ele se tornou um perseguido, né? Ele perseguiu o povo de Deus, porque ele conheceu Jesus. Ele viu que não era daquela forma, ele teve que nascer de novo para entender o que Jesus passava. Eu estava ali no banco, o Senhor ministrava no meu coração sobre o endemoniado de Gadareno, quando ele conheceu Jesus, que Jesus chegou ali próximo àquele cemitério. Aquele homem era amarrado com algemas, aquele homem era amarrado com corrente. E ali quando Jesus chegou e aqueles demônios saíram, que o Senhor expulsou aqueles demônios saíram daquele homem, depois aquele homem foi visto assentado, vestido adequadamente, e o próprio povo olhava para ele e falava, mas quem é esse? Então ele mudou totalmente. Aleluia. Ele transformou a sua vida. Irmãos, transformar a nossa personalidade significa pautar naquilo que o Senhor me ensina, né? Então não cabe a mim agir com a minha própria vontade. Às vezes, como diz a palavra, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor está dizendo, seja como eu,
me conheça, ande como eu andei, tenha a humildade que eu tenho, faça a vontade do Pai, sirva ao Pai como eu servi. Então o Senhor está dizendo isso, e cada dia, amados, nós precisamos buscar o Senhor e falar: Jesus, me ensina a fazer aquilo que é a vontade do Senhor, trabalha na minha personalidade, porque se nós formos andarmos pela carne, queridos, nós vamos falar o que não devemos, vamos agir como não precisamos agir e vamos pecar contra Deus, contra os nossos irmãos. Nós precisamos buscar do Senhor, porque a base da sua vitória é que nós tenhamos entendimento da palavra, que nós venhamos conhecer Jesus, estar com Jesus. E a palavra do Senhor diz que se a palavra do Senhor permanecer em nós, verdadeiramente nós seremos discípulos do Senhor. Amém? Olha a alegria de Deus. Eu fico imaginando a alegria do Senhor quando olha para um servo dele, um filho dele, e fala assim, ó, como ele olhou ali, né, para Jó, homem reto e íntegro, Jesus. Aleluia, Senhor. Te amo, Deus, tua graça